Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live devocional. O tema de hoje é Desígnio Soberano. O versículo base é um dos mais conhecidos e também, infelizmente, distorcido. Romanos 8:28, que diz: Sabemos tudo que contribui para o bem. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Muitos usam esse versículo como uma forma de amuleto, uma espécie de mantra positivo. Gosto. Quando algo de ruim acontece, normalmente uma pessoa diz: não se preocupe, tudo coopera para o bem. Mas o que Paulo quis trazer com esse pensamento não foi só uma forma de pensamento positivo, um otimismo, mas algo muito mais profundo que eu vou trazer para essa live. Essa promessa não é universal, não é para tudo. Ela não fala tudo contribui para o bem. Ela fala tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu desígnio ou segundo a sua vontade, depende da tradução. Então, essa promessa é para aqueles que amam a Deus, aqueles que estão sob o senhorio de Jesus, aqueles que obedecem a Deus. Então, não é uma promessa genérica para qualquer pessoa. É para quem de fato ama a Deus, como ele fala lá em João 14:15. Então, temos que, se a gente quer de fato viver o Romanos 8:28, nós primeiro precisamos amar a Deus e obedecer a Deus. Como ele fala lá em Lucas, não adianta porque vocês me chamam de senhores, se não me obedecem. E o outro, fazendo mais um aprofundamento, tudo contribui. Não é tudo é bom. Ele fala todas as coisas. O texto não fala todas as coisas são boas. A traição não é boa. A doença não é boa. A morte não é boa. O pecado não é bom. Paulo, quando escreveu essa carta, não era um iludido. Ele enfrentou perseguições, ele enfrentou naufrágios, ele enfrentou picada de cobra, ele enfrentou muitos problemas. A vida de Paulo não foi fácil. Como eu deixei ontem de recomendação, assistem a série de Paulo que tem na Netflix, não, no Disney Plus, que foi feita pela Record. É uma boa série, tem algumas licenças poéticas, mas é uma boa série que retrata Paulo como as próprias cartas dele e Atos nos mostram. Então, tudo isso coopera para o bem, mas não de fato vai ter algo bom. É como um remédio. Às vezes o remédio tem um gosto ruim, é amargo, tem gosto aquele gosto doce de remédio, mas a gente precisa tomar, senão a gente não melhora. E é assim que Deus age. Deus, ele é o farmacêutico supremo. Ele pega os ingredientes amargos da nossa vida, pega a nossa dor, a nossa perda, a nossa falha, e até o pecado, você se arrepende. Por isso você acaba caindo nele várias vezes. E ele faz isso, o nosso próprio remédio, para que de fato nós vencermos esse pecado. E o resultado final, que quando a gente toma o remédio é uma cura, é o bem. O mal não se torna bem, mas o mal é usado para produzir o bem. Então, mas você pode perguntar, o que é bem? O que é essa coisa que coopera tudo? Bom, para nós, bem está ligado a conforto, prosperidade financeira, saúde e realização dos nossos sonhos pessoais. Mas o bem de Deus é diferente do bem que nós mesmos queremos. Então, para nós entendermos o bem de Deus, nós vamos ter que ler o versículo seguinte, que diz lá em Romanos 8, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois de antemão conheceu e também os predestinou a serem conformes à imagem do seu filho. O que Paulo fala quando a gente une esses dois versículos? Vamos ler. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Esse é o versículo 28. Já no 29, pois os que antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme o seu filho. Então como Deus nos conhece desde a nossa formação, como Davi escreve, como Jeremias também escreve, e ele nos predestinou a sermos como Jesus, nós sermos imagem do seu filho. O que Paulo fala lá, sejam meus imitadores como nós somos, como eu sou imitador de Cristo. Isso é de fato o bem. O bem é você ser mais parecido com Jesus. Esse é o bem. Essa é, eu acredito ser o grande, qual que é a palavra? O grande razão da nossa vida. A nossa lapidação interna para sermos mais parecidos com Jesus. Pensa numa pedra. Uma pedra e durante a nossa vida nós temos que esculpir essa pedra para formar o rosto de Jesus. Vamos pensar assim. Então, é isso que Deus faz. É esse o bem que Deus quer para nós. Então, ele pode usar coisas ruins como uma doença, uma perda, o fim de um casamento, de relacionamento, a perda do pai, da mãe, de qualquer coisa,
para nós tornarmos mais parecidos com Jesus. É uma frase clichê, mas é verdade. Deus está mais interessado em nosso caráter do que o nosso conforto. Então ele vai usar tudo. Todas as coisas que eu citei aqui, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. O sofrimento não é um acidente, é ferramenta de Deus. Lembre-se disso, para que de fato você comece a ver as coisas ruins que acontecem na sua vida como de fato algo bom, algo que Deus está vendo. Pergunte o que Deus quer me ensinar com isso. E como ele mesmo diz lá em Romanos, o sofrimento do tempo presente não se compara, lá em Romanos, no mesmo capítulo, Romanos 8:18, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória futura a ser revelada para nós. Então, foque nisso, não foque no presente, na sua dor, foque no que Deus pode fazer com essa dor que você está vivendo. Então, vamos concluir essa reflexão com o final. Descanse nisso, descanse no desígnio, segundo o seu desígnio, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então, a nossa vida não é de propósito. O nosso sofrimento não pegou Deus de surpresa. Você não precisa orar, Deus, porque isso está acontecendo, mas Deus, o que você quer me ensinar através dessa situação. Então, torne a sua vida um pouco mais grata. Pare de focar no sofrimento e foque na solução. No lugar de você falar, Deus, me tira isso. O próprio Paulo, quando em 1 Coríntios fala sobre o espinho na carne. Ele rezou 3 vezes, mas Deus não o curou. Falou, a tua graça me basta. Então nós temos que ter esse tipo de pensamento para quando tivermos em aflições, em provações. A graça de Deus me basta. E fazer essa pergunta. O que você quer me ensinar com isso? Faça dessa situação eu mais parecido com Cristo. E aí essa é a verdade de Romanos 8:28, que, de fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Então que nós possamos amar a Deus e seguir a sua vontade para sermos mais parecidos com Jesus, que é de fato o bem que Ele quer de nós. Então vamos finalizar com a nossa oração. Pai de amor e soberano Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos sustenta e nos guia. Que a verdade de Romanos 8:28 se grave profundamente em nossos corações, para que, meio às tribulações, possamos descansar em Teu desígnio perfeito. Ajude-nos a confiar que tudo coopera para o nosso bem maior, que é sermos parecidos, sermos imagem do Teu Filho Jesus. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos console, que toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E assim que eu finalizo esta live, tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana. Até a próxima live devocional, que eu acredito que a partir desse final de ano ficará mais frequente. Tchau, tchau e até a próxima.